Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente vai dar continuidade a essa grande revolução científica, que foi uma revolução que ocorreu no século XVII, após grandes acontecimentos que levou, essa revolução científica, que é isso que a gente está vendo desde o início. Então, a gente agora vai dar continuidade a essa forma de pensar, a forma do surgimento da Idade Moderna. Então, revolução científica e espírito crítico humanística. Então, a gente viu isso lá, no Renascimento Cultural, que deu início à Idade Moderna, ou seja, propôs a revolução científica, uma forma de pensar, e com isso veio o naturalismo, a questão do homem, do intelecto, o descobrimento, de que foi o motor de muita descoberta e inovações que foi verificada após o século XVII até o século XVIII, e essa nova forma de pensar, segundo a qual o conhecimento só era válido depois que serem confirmados, ou seja, pela razão e pela experiência, que vai provocar uma ausência, que provocou, a autenticidade da revolução no conhecimento científico. Diante disso, a origem de um novo método de investigação que foi designado ao nome método científico ou experimental. As três fases dos métodos experimentais, gente, é a observação, que é de fenômenos naturais, e a partir daí temos a formulação da hipótese, que seria a explicação desses fenômenos naturais, e a realização da experiência, que foi utilizada pela questão da concepção da razão para conseguir enunciar uma lei geral explicativa sobre esses fenômenos naturais. A partir desse momento, o progresso científico e teórico era realmente vai dando realmente forma, de todos aqueles realmente entendimentos. A partir daí surgindo assim os jornais, os livros, os cientistas, artistas, escritores criaram novos meios de divulgação da sua obra, de novos conhecimentos que chamamos academias. E para isso, essas academias permitiram particularmente, começaram a partilhar, as ideias desses conhecimentos e as suas experiências. Além das academias, gente, também as universidades e os também salões de realizar ou de senhores nobres e burgueses tornaram, o foco da cultura o progresso. Começou o desenvolvimento através da razão, a partir do momento que surgiu realmente os conceitos, desse desenvolvimento cientistas. Então, a proposta da Revolução Científica foi essa, a descoberta realmente da ciência e pró da desenvolvimento realmente intelectual da capacidade humana. Então, tudo isso foi que levou, da continuidade a esse grande desenvolvimento científico. Então, o que entendemos hoje por ciência remete a um conjunto de fatores mais precisos, ou seja, as principais são a aplicação técnica, que chamamos de tecnologia. Segundo, a formulação teórica, que essa é uma concepção da ciência que começou a ser elaborada desde o fim da Idade Média, mas também só atingiu sua primeira configuração sólida no século XVII, principalmente com Galileia, que iniciou a grande descoberta dessa ciência. Em momento da história, o pensamento científico é chamado por alguns pensadores como Revolução Científica do século XVII. Para se entender o motivo dessa revolução no século XVII, temos sido realmente tão revolucionário para a história do pensamento crítico ou científico, gente, tal como foi o século XX, com a mecânica quântica, como foi descoberta. A partir daí, é necessário saber que se entendia por ciência. Começou a se repensar sobre essa formulação, gente. Até então, as quais foram elementos que apresentavam, a modernidade e que contribuíram, para tal revolução. Então, a partir daí, a revolução científica começou a estar realmente caminhando para o progresso do desenvolvimento realmente da sociedade. Pois bem, na Grécia Antiga, durante uma boa parte da Idade Média, a ciência que os gregos denominavam de epitérmines, era um tipo de conhecimento voltado para a descrição dos fenômenos terrestres e para a identificação da relação entre os fenômenos de ocorrência entre as esferas celestes, ou seja, o cosmo harmônico.
Então havia ainda uma preocupação com a relação entre esses fenômenos, com os princípios metafísicos dispostos sobre o conceito da substância, ato, potência, acidente, entre outros, colocado por um grande filósofo Aristóteles. Então Aristóteles, ele que deu início, né, à descoberta realmente da ciência pela razão, a partir do momento que ele começou a desenvolvimento das causas e também do conhecimento. E ele colocando assim a metafísica, que é extraída pela natureza, e com isso vinha a substância, a abstração, que para ele seria a filosofia, né? E o ato, a potência, a alteração dessa substância, que é a matéria, e os acidentes são a questão do como a forma de entender, né, o estereótipo aquele objeto. E entre outros, como Aristóteles começou a desenvolver. Então, a partir daí, ele já deu início a esse progresso da ciência. Porém, a partir da Idade Média, sobretudo no século XV ao século XVI, como emergiu na Europa o renascimento cultural, que deu uma nova concepção do mundo, ou seja, do cosmos, passou a surgir, então, essa nova concepção nos termos em que o historiador e a ciência, como de acordo com Alexandre Colli, que foi um dos que desenvolveu o termo da Revolução Científica, se expressa, não é mais aquela cosmo harmônico, sim, é fechado. As esferas celestes, elaboradas por Aristóteles, para uma questão universal infinito, que seria explicado por Kepler, Galileu, Tristan, Barney e Isaac Newton. Esses grandes pensadores filósofos, astrônomos, químicos, físicos, começou a dar um novo direcionamento, né, a que seria realmente a descoberta realmente da proposta da ciência através de outras técnicas, né, estratégicas elaboradas por esses grandes filósofos. Aí a partir daí ele começou a expandir, né, essa grande revolução científica. Então, o Renascimento foi o palco de tudo, né, gente? Foi a transformação, aonde passamos a questão da ciência, a atenção realmente pelo mundo, a valorização do homem, né, a passagem da Idade Média para uma Idade Moderna, que foi isso que o Renascimento foi isso. Deu início às características, né, da retomada da valorização de padrões, né, e também a oposição e a tradição medieval e a valorização da razão e realmente da ciência versus a questão do miticismo, que é extraída ainda na Idade Média. O humanismo se transformou na questão do antropocentrismo, a valorização do próprio homem, né, dentro da sua idealização, e também a associação realmente das grandes transformações que deu início a esse desenvolvimento encadeado, né, que foi o renascimento cultural, que levou, né, o início da Idade Moderna, e surgindo assim os grandes pensadores filósofos, né, que deu realmente continuidade para que pudemos entender essa Idade Moderna, ou seja, o surgimento do desenvolvimento tecnológico e científico. O homem é a medida de todas as coisas. Então, a partir daí, o Renascimento colocou isso, né, como movimento literário, foi um conjunto de saberes, um conjunto de despertar a sociedade da sua ignorância, propondo uma nova visão realmente do mundo. Também outro que encadeou também e, sobretudo, levou a proposta também do Renascimento, da Revolução Científica, gente, foi as causas das reformas protestantes. E a partir do momento que as causas religiosas começou a se repensar as práticas condenadas pela Igreja Católica, né, e a partir daí as causas políticas também e as causas culturais. Tudo isso, essas causas religiosas, foi a questão dos conflitos filosóficos dogmáticos, né, a partir do momento que começou a surgir as formas de entendimento de Santo Agostinho e também de Tomás de Aquino, que propôs, né, uma filosofia realmente associada à fé. E já já Santo Agostinho elaborando assim, de acordo com os seus desenvolvimentos, né, a questão da fé a prol do desenvolvimento da sociedade naquela época, na Idade Média. Mas também com isso, as causas da reforma protestante elevou o conhecimento do indivíduo, que levou também a questão do antropocentrismo, que surgindo assim o individualista, o racional, a questão do homem, que trazia esse humanismo renascentistas, que também foi a forma das causas culturais, que também propôs, né, o início da Revolução Científica. Então, as grandes reformas protestantes também foi um dos atos políticos também que levou, né, a Revolução Científica do século XVII. Então, os filósofos que deu início a
Idade Moderna, uma nova visão da sociedade. Nicolau Maquiavel, que não viu o príncipe, o renascimento político constante, né? É o ventre e futuro, né? De Nicolau Maquiavel. Francis Bacon, né? O conhecimento realmente científico servia como homem e dá a ele o poder, a observação e a experimentação trazida por esse grande filósofo Francis Bacon, que também realmente fez parte, né, desse conjunto de saberes da Idade Moderna, da Revolução Científica. John Locke, a mente é como um papel em branco e adquire conhecimento pelos sentidos. O empirismo e a experiência sensível, de acordo com John Locke. René Descartes, né, em busca da verdade, sempre realmente durável, né? Penso, logo existo. Racionalismo, dedução, empirismo e indução. René Descartes, que foi um dos pais da lógica, né, do desenvolvimento matemático, também ajudou muito na Revolução Científica. E Baruch Spinoza, racionalista, né, a partir daí holandês, Deus é realmente a palma, o sinônimo da natureza que dá a harmonia, ou seja, o que os seres humanos pensam e refletem em sua maneira de vencer, de acordo com Spinoza. Então, esses foram alguns que propôs o desenvolvimento da Revolução Científica no século XVII, que deu início ao pensamento da ciência, uma nova roupagem à sociedade. Então, a frase também de Shakespeare, elaborada também, dá também sentido a esse novo homem. Que obra de arte é o homem, gente? Evidenciava uma mudança na estrutura mental daquela época, pois a visão do mundo da Idade Média, pela relação de Deus e o homem, estava sendo substituída pela relação do homem e natureza. A partir do momento que a verdade, somente a razão, poderia encontrar meios de explicar os princípios dos fenômenos da natureza de acordo com a escolástica, associando assim a fé e a razão através da lógica de Aristóteles, que não poderia explicar. Surgindo assim os primeiros pensadores dessa época, John Kepler e Galileu, que tiveram realmente sérios choques com o sistema de Aristóteles, que ainda predominava e servia como base de sustento do pensamento teológico. A partir daí, dessa forma, conceber a natureza é constante movimento explicativo para perceber as instituições sociais como suscetíveis mudanças, que foi isso que ocorreu na Idade Moderna. Mudança de pensamento, mudança de ver a ciência, mudança do surgimento das coisas, mudança de dar realmente forma à razão, ou seja, constatar seria como fato, e o fato tem que ser o que? Verdadeiro. Tudo isso foi realmente a Revolução Científica. Então, a partir daí, fechamos, né, a Idade Moderna, né, depois do fim da Idade Média, o surgimento da Idade Moderna, fechamos com a grande Revolução Científica, que seria realmente a descoberta da razão em prol do desenvolvimento da sociedade. Ou seja, a ciência começou a dar resposta para aquilo que não tinha ainda resposta. Os objetos começaram a ser descobertos, os objetos começaram a ter forma de entendimento científico. E esses grandes filósofos, como Isaac Newton, né, Nicolau Copérnico, John Kepler, né, e também Leonardo da Vinci, Nicolau Maquiavel, John Locke, Voltaire, né, todos esses, né, Spinoza, Leibniz, foram que fizeram realmente início dessa grande revolução científica do século XVII. Então fique com Deus, fica com essa grande palavra em Libras, Sinais. Até a próxima.